Uma alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez com vocês. Agora com um pouco menos de barba, né? Pessoal, eu ouvi dizer que depois que eu tirei a barba, eu fiquei 10 anos mais novo. Eu fiquei tão alegre, falei, olha, mas eu gosto mais com a barba maior, né? A minha esposa também, minhas filhas. Ah, não, papai, pode deixar essa barba crescer, que fica melhor. Uma alegria estar aqui com os irmãos. Trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Jardim Planalto, da minha família. Minha esposa não pôde estar conosco nesta noite, porque ela está chorosa, assim como a gente, né? A gente está indo embora, a partir de dezembro, estamos indo para a primeira igreja presbiteriana de Linhares, no Espírito Santo, e estamos em rota de despedida. Hoje também vai ser bom, né? Foi bom que o pastor Leandro me dá essa oportunidade de estar aqui substituindo ele. A gente também vai estar despedindo-se da igreja, deixando aí, creio que mais um pedacinho da família da fé que a gente pôde conhecer. Então minha esposa quis ficar, não, Fabinho, eu não quero ir não, quero despedir das minhas amigas, do meu povo aqui, e eu não quero sair esse mês não. Aí ela ficou com as minhas filhas, mas é com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui para compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. Abra comigo sua Bíblia, lá na epístola, segundo escreveu Judas, né? Se você nunca leu essa epístola, se você for lá no finalzinho da Bíblia e voltar, é o primeiro livro depois de Apocalipse, se você voltar de trás para frente. É o livro antes de Apocalipse, se você voltar de trás para frente, é o livro que está depois. Pode ser que você nunca leu essa epístola com medo, né? Ah, não vou ler essa epístola não. Judas, esse Judas aqui é aquele Judas Iscariotes, eu vou aprender a ser um traidor como ele. Não, irmãos, não é ele, viu? Fique tranquilo, esse Judas aqui é irmão de Tiago, e ambos, Judas e Tiago, não são apóstolos, são irmãos, ou meio-irmãos de Jesus. São aqueles que antes de Jesus ser crucificado na cruz, o chamavam de louco. Depois de descobrirem que era o Filho de Deus, passaram a ser instrumentos nas mãos de Deus e escreveram, né, tanto a carta de Tiago, quanto a carta, a epístola de Judas. Então leia comigo aí, dos versos 1 até o verso 4, te convido a que nós nos coloquemos de pé, para juntos lermos essa porção. Judas só tem um capítulo, né? 25 versículos, nós vamos ler do 1 ao 4, todos juntos. Leiamos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Podemos assentar? Que a palavra do Senhor encontre um lugar especial na sua vida, na minha vida, para que ao sairmos daqui, irmãos, nós sejamos uma igreja missional, né? É um termo que tem sido muito usado nos nossos dias. Uma igreja missional é uma igreja que é edificada por Deus, é alimentada espiritualmente, entende que aquilo é a verdade, sai para fora e pratica a palavra de Deus. Essa é uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja que não vive de assistir culto, mas que presta culto a Deus e então louva-o quando sai das quatro paredes. Quantos aqui já foram na segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte?
Ninguém. Gente, lá não sei se está assim ainda, mas lá é fantástico. Lá tem algumas portas, eu acho que 3 ou 4 portas, e em cima de cada porta, quando você sai, no umbral assim, tem uma palavrinha, uma frase escrita: seja bem-vindo ao campo missionário. Quando nós saímos daqui, nós temos que experimentar o que Deus nos ensina e testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque nós somos dele servos, fiéis testemunhas. Diante dessa carta, irmãos, uma carta apologética, ou seja, uma carta onde Judas escreve com o intuito de defender a fé que estava sob ataque. Não só Judas, Paulo escreve também, os próprios evangelistas escrevem muitas coisas para trazer o povo ao real significado da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Mas aqui, Judas inicia essa carta com uma saudação maravilhosa. Ele cita que era servo de Jesus Cristo, assim como seu irmão Tiago, e usa aqui 3 verbos impressionantes, que são verbos que qualificam a vida de todo cristão, todo servo de Deus. Todo servo de Deus, servo de Jesus Cristo, assim como Judas e Tiago, em primeiro lugar, chamado, em segundo lugar, amado, e em terceiro lugar, guardado. Essas 3 características são 3 verbos que estão no particípio, que qualificam o crente que vive unido a Cristo, que vai fazer com que o crente experimente o versículo 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Ou seja, eles já tinham isso, mas que isso seja multiplicado. É uma saudação que Judas usa em uma das suas cartas, como você, quando vai conversar com alguém no WhatsApp, hoje, as cartas são pelo WhatsApp, Bom dia, tudo bem? Olá, como vai a sua semana? Aqui uma saudação para relembrar esses irmãos que eles eram chamados, amados e guardados em Deus Pai, por meio de Jesus Cristo, e tinham misericórdia, paz e amor que poderiam ser multiplicadas por estarem andando com Cristo, andando unidos a Ele. E nos versos 3 e 4, que nós lemos também, nós temos aí o objetivo pelo qual Judas escreve essa carta. Ele estava preocupado, irmãos. Ele queria, a princípio, começar a falar a esses irmãos da nossa comum salvação, Judas, Tiago e aqueles leitores tinham uma salvação em Cristo Jesus em comum, mas havia algo urgente. Então, esse tema tão precioso na vida do crente, que é a salvação, que é a remissão, que é a garantia de tudo aquilo que nós temos, foi deixado um pouco de lado, porque Judas sabia que esses seus leitores estavam passando por grandes dificuldades. E então, nós vemos aqui, irmãos, nesses 2 versículos que eu queria meditar especificamente com os irmãos, a diligência que a fé exige. A diligência que a fé exige. No verso 3 em especial, nós vemos que ele começa a falar, começa a escrever, e emprega toda a diligência em escrever acerca da salvação comum. Mas ele foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a corresponder-se com esses irmãos, exortando-os, ou seja, estimulando eles, Às vezes a gente pega essa palavra exortação e traz ela, não, o pastor está brigando comigo. Exortação tem a ver com estímulo, irmãos, Exortar é ajudar, incentivar, aquilo que você faz com o seu filho quando ele está aprendendo a jogar futebol. Vai, rapaz, enfia o pé nessa bola aí, corre, monta nessa bicicleta e anda. Isso é uma exortação. E aqui
Judas então incentiva esses irmãos, exortando-os a que eles batalhassem com diligência pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas estava aqui no meio de uma forte perseguição, que ele então se prontifica a orientar esses irmãos que estavam cercados por falsos mestres. E aqui nós vemos, irmãos, a diligência da fé, que a fé exige, e como isso é urgente, a defesa da nossa fé, a urgência dessa defesa. Ele teve que abrir mão de falar da salvação, né? Algo tão maravilhoso, né? Mas quando a gente começa a falar que Deus nos salvou, sendo nós quem somos, né? Quando a gente tem os amigos, a gente fala, rapaz, como que Deus, sendo eu quem sou, me salva, rapaz. Eu sou um miserável pecador, eu sou mentiroso, eu sou desanimado, eu não gosto disso, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto de orar. Como que Deus faz isso comigo? Aí Judas vai e fala, não vou falar sobre isso não, vou falar sobre esse tema aqui, porque vocês estão cercados de inimigos velados, inimigos sorrateiros. Então, irmãos, nós precisamos fortalecer a nossa fé. E como se daria isso? Que diligência que essa fé em Jesus Cristo exige? Aí, irmãos, nós vamos para os meios de graça que Deus nos concede, tão especiais, que são tão negligenciados. Beabá, irmãos, do cristianismo, beabá do cristianismo, que é leia a Bíblia e faça a oração, né? Participe da ceia, valorize esse momento, é um momento crucial na vida do crente, porque quando nós celebramos a ceia, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Então, estamos fazendo missões, irmãos. Quando os visitantes estão aqui na igreja e veem a igreja se prostrando, contrita, relembrando o sacrifício de Cristo, eles falam, rapaz, eu preciso ser membro dessa igreja. Eu preciso participar desse momento. Esse momento é sublime. Esse momento está enchendo o coração desse povo. Esse povo está saindo daqui diferente. Não porque tomou um suquinho e comeu um pãozinho, porque Deus encheu os corações. Os meios de graça, irmãos. Não negligencie a leitura de sua Bíblia. Estamos chegando no final do ano. Qual que é o seu projeto de leitura do ano para 2020? Já fez? Então faça. Não fiz, pastor? Eu não sei como que eu vou ler a Bíblia esse ano, irmãos. Esse ano de 2019, eu me dediquei às cartas, os evangelhos e os atos. Eu peguei só o Novo Testamento, fui lendo bem devagarzinho. Ainda não terminei, estou em Apocalipse. Difícil ler Apocalipse, né, irmãos? Tem uns bichos esquisitos lá, né? Uns bichos com a cabeça do outro, com o pé do outro, com a asa do outro, com sei lá. Mas pensa hoje, meu irmão, vai para casa hoje incomodado. Opa, eu preciso lembrar que eu tenho que ler Bíblia, fazer oração e participar da ceia. São meios de graça que Deus deixou para a gente ser cheio do Espírito Santo. Então, primeira coisa, vai para casa hoje incomodado. Epa, eu tenho que botar a leitura bíblica na minha agenda de 2020. Planejamento 2020. Quem está fazendo aí, irmão? Planejamento 2020. Alguém? Levanta a mão. Pode levantar se você estiver fazendo. Planejamento 2020. Misericórdia. Jesus. Conselho. Vamos fazer um planejamento geral e passar para a igreja. Porque crente, irmãos, é organizado. Não, nossa igreja presbiteriana. Que bênção. Organizada. Né? Cheia de princípios. Nossa igreja só funciona com papel. Se você não escrever e não documentar, não vale. Então, meu irmão, passa a fazer isso. Chega em casa hoje, junta seus meninos aí, os periquitos, os papagaios, senta em volta da fogueira e faz o planejamento. 2020, nós vamos gastar menos e vamos guardar mais.
Ninguém fala glória a Deus nessa hora, tá vendo? Tá, gente. 2020 nós vamos ler mais a Bíblia e desligar o Netflix. Ninguém fala glória a Deus também, tá vendo? 2020 nós vamos priorizar o culto de domingo. Vamos parar de comer churrasco nas fazendas por aí. Ó, já escutei pelo menos um amém. O negócio está melhorando, está esquentando. Então, irmão, faz o planejamento, meu irmão, e põe na sua agenda. Eu preciso ler Bíblia pelo menos 5 minutos por dia. Eu preciso orar pelo menos 5 minutos por dia, fechado no meu quarto, e uns 10 minutos com a minha mulher. De oração, viu? 10 minutos com a mulher é pouco. De oração. Senta, bota, vem cá, mulher. Vamos orar aqui, joelho aqui, nessa cama aqui. A gente faz tanta coisa boa. Vamos orar. Chama os meninos. Desliga esse videogame aí, menino. Trem. Vou orar. Senta aqui. Eu não sei orar não, pai. Então, vamos aprender. Eu vou falar e você repete. E aí, irmãos, a gente vai fortalecendo nossa fé. Né? De fé em fé. Para a glória de Deus. Enchendo o coração. Porque senão, irmãos, a gente relaxa. A gente descansa e esquece que essa fé nos foi entregue no passado e precisa ser vivenciada hoje. Não deixe sua vida devocional para 2022, 23, 24, 25. Ah, pastor, depois que eu aposentar. Pode ser que você seja promovido antes, né? Cuidado. Então, meu irmão, olha só. Judas cutuca os meninos lá. Ó, gente, vocês fiquem espertos. Vocês se dediquem. Sejam diligentes. Sejam esforçados. Né? Você vê os meninos forçando para fazer Enem, para estudar, para comprar um tênis novo, irmão. Pelo amor de Deus. Esforçando, correndo para comprar um carro. É difícil você ver um esforçando para aprender a Bíblia, decorar os versículos. Porque, irmãos, isso aqui que vai encher a vida da gente. O carro, a casa, o diploma, o ferrugem corrói. Mas a vida cristã, né? Romanos, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, irmãos. O resto, ó, é lixo, é refúgio. Paulo fala isso. Tudo para a glória de Deus. Considerei tudo refúgio, lixo, para viver para a glória de Deus. É isso aqui que Judas está falando, irmãos. É isso aqui que Judas está trazendo. Judas tinha consciência do que o Senhor estava fazendo. Judas não está escrevendo uma carta que tirou debaixo do braço, não, irmãos. O Espírito Santo o moveu, o incentivou para que ele produzisse isso aqui, para que hoje nós estivéssemos meditando aqui também. Então se coloca aqui, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão Tiago, aos chamados, amados em Deus e Pai, e guardados em Cristo Jesus, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. É para nós, os servos de Deus. Você é um servo de Deus? Ninguém, ó. Você é um servo de Deus, meu irmão? Nós somos servos de Deus, meu. Isso aqui é para nós. Nós precisamos batalhar, ouvir essa exortação e levar isso para casa, para que nós não vivamos como tem vivido o nosso mundo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de muito relaxamento, é tudo relax. Que é isso, pastor? Não precisa ficar indo na igreja, não. Esse negócio de ir na igreja é coisa do passado. Eu consigo cultuar a Deus aqui no meu cafofinho. Mentira! Quando o cara não vem na igreja, irmãos, ele não está nem orando, nem lendo a Bíblia, nem nada. A não ser que esteja doente.
impossibilitado, acamado, ele não consegue vir. Porque quando o cara lê a Bíblia, e quando o cara ora, o Espírito Santo, dando ele um tapão na bunda quando ele não quer levantar, para ele levantar e ir para a igreja. Porque aqui, irmãos, Salmo 133, que o Senhor ordena a sua vida para nós. E Ele enche o nosso coração também. Na sua casa, você tem que ter o seu momento, mas esse momento aqui é ímpar. Não deixe de vir aqui por uma festa qualquer. Que isso, pastor? Aquele churrascão lá com picanha. Faz isso não, meu irmão. Seja como, Daniel e os seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Vocês esqueceram o nome deles? Eu não esqueci não, aquele dia que o pastor pregou aqui no aniversário da igreja. Nunca mais esqueci o nome daqueles caras. Eu só falava Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, irmãos, não se venda por nada e ninguém. Esse momento aqui é especial. Você crê nisso? Glória a Deus. Então, irmãos, está acabando meu tempo. A defesa da fé é algo urgente, tá bom? A sua fé precisa estar firme, para quando os falsos mestres que nós vamos ver aqui baterem na sua porta, você, opa, aqui não, paz, aqui é casa de crente, aqui não tem lugar para você não, sai fora, vagabundo. Olha lá, como que eles são. Versículo 4, pois certos indivíduos, Judas não cita, se introduziram com dissimulação, aquele esquema, irmão, aquele papo de vendedor, você conhece? Tem algum vendedor aqui? Vendedor crente é diferente, né, irmã? Isso aí. Mas tem uns vendedores que, rapaz, gente, mas ele vende pedra para você falando que é pau. O cara é bom na mentira. Esses certos indivíduos, irmãos, que são dissimulados, se introduziram na igreja com dissimulação, os quais desde muito foram antecipados, ou seja, Deus já sabia que esses miseráveis iam chegar na igreja, e eles estão aqui, irmãos. Sabia? O Evangelho chama eles de que o Evangelho chama esses dissimulados aqui? Que cresce no meio do trigo. Aí, viu? Eles estão aqui. Não é, pastor? Dentro da nossa igreja. Lá no Jardim Planalto, lá na Central, lá no Coimbras, lá na Batista, na PIB. Então, todas as igrejas, irmãos, o joio cresce no meio do trigo. O Senhor já falou isso há muito tempo. E eles estão aqui. E não tem jeito de fugir deles. Eles vão aparecer. E eles então se introduziram com dissimulação e foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é o objetivo pelo qual Judas escreve essa carta, para lutar contra essa impiedade que estava sendo dissimulada no meio da igreja. Homens ímpios, falsos mestres, dissimulados, que estavam ali, irmãos, distribuindo mentiras. E aqui Judas descreve esses falsos mestres e os seus falsos ensinos. Homens ímpios que não sabem o que é piedade. Eles transformam a mentira em verdade com uma facilidade, Falam e usam muito bem essa palavra, amor. Os falsos mestres usam muito bem essa palavra, amor, Aquele amor hollywoodiano que a gente vê nos filmes, e ele é capaz de falar assim com você: para com isso, meu irmão, não fica angustiado não, faz o que seu coração está mandando. Isso é conselho de falso mestre, irmãos, dissimulado.
Fala assim, rapaz, não fica preocupado com o pecado, não. Porque todo mundo é pecador mesmo. Pode pecar, pede perdão, que está de boa. É o amor, irmãos. É o evangelho frouxo. Que não existe separação, né? O que é ser santo? Segundo a Escritura, é ser separado. Eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. Mas o falso mestre, dissimulado, ele está ali, tentando destruir a tradição apostólica que vem até nós, até os nossos dias, que está aqui na Escritura. A Sagrada Escritura, a verdade libertadora, a verdade absoluta, porque nós estamos vivendo um tempo assim, irmãos, um tempo onde não existe mais absolutos. E hoje o crente pode ser o que quiser, né? Pode ser o que quiser, não precisa preocupar, não existe biotipo cristão. Não, crente pode ser o que quiser, pode fazer o que quiser, porque Deus nos ama, né? Tem uma teologia famigerada aí chamada teologia relacional. Alguém já ouviu falar dessa teologia? Teologia relacional. Ô gente, pelo amor de Deus, que trem do inferno. A teologia relacional, irmãos, ela pega todos os atributos de Deus e põe num degrau abaixo, e pega o amor e põe num degrau acima, e fala que o amor de Deus é tão grande, mas é tão grande, mas é tão grande, que no final das contas até o diabo vai para o céu. Irmãos, porque Deus é amor, e o amor dele vai acabar com o inferno, né? Vai destruir os diabos todos, ou remir, né? Levá-los para o céu com a gente. Misericórdia. Mas está sendo pregado aí, tem gente celebrando. Olha só, achei o que eu estava precisando para viver na pilantragem, na vagabundagem, solto nesse mundo, bicho louco. E aí, irmãos, Judas cutuca esses irmãos e chama eles para voltar. Porque não podemos nos afastar da fé genuína que tinha sido estabelecida e ainda está estabelecida, e as hostes malignas tentam a todo instante derrubar, irmãos, os pilares da fé cristã, para que nós nos refugiemos nessas porcarias, nessas mentiras que iludem e trazem-nos para longe de Deus. Se você for até os mormons, até o islamismo, até a igreja católica, você vai encontrar toda essa parafernália que é acrescida à Bíblia como sendo verdade. O cânon foi fechado em Cristo Jesus, irmãos. Depois de Cristo não tem mais nada. Mas os mormons têm o seu livro, né? O livro dos mormons, para completar a Escritura. Os islâmicos, né, têm o Alcorão para completar os escritos cristãos. A Igreja Católica tem as suas tradições, que acrescentam várias coisas à fé cristã. Então, meu irmão, nós precisamos nos voltar para Deus, precisamos nos voltar para o Senhor, para que, em nome de Jesus, nós tenhamos fé suficiente para enxergar os falsos ensinos. Estamos aí, acabamos de celebrar, dia 31, 502 anos de reforma protestante, onde homens santos, pecadores como nós, mas santos, instrumentos de Deus, foram levantados para que a igreja voltasse para a Escritura, irmãos. E na atual circunstância, a igreja está se afastando novamente da Escritura, né? Se apegando a tudo
Se for atraente, serve. Se for bonito, serve. Se for novidade, aí que serve mesmo. A palavra tem sido deixada para trás. Estamos vivendo um tempo onde os crentes estão caindo por tão pouco, irmãos, porque não conhecem a Escritura, e iludidos pelos falsos mestres estão afogando, naufragando na sua fé. Irmãos, em nome de Jesus, que nós saímos daqui repletos da palavra de Deus e desafiados a batalhar diligentemente pela fé que nos foi dada uma vez por todas, para que em nome de Jesus, quando os falsos ensinos chegarem, irmãos, nós tenhamos um filtro. Opa, isso aqui não serve não. Opa, isso aqui não presta não. Opa, isso aqui é mentira. Em nome de Jesus, meu irmão, a fé verdadeira em Cristo Jesus é paramentada de quê? É paramentada da verdade, e pela verdade vivemos de fé em fé. Do contrário, nós nos firmamos em princípios líquidos. O que é isso, princípios líquidos? São aqueles princípios que se moldam a qualquer superfície. Se você colocar água dentro desse copo, ela fica no formato cilíndrico. Se você pegar um copo quadrado e pôr aqui, ela fica quadrada. Mas a fé, baseada na verdade, verdade única, absoluta, ela não se molda, irmãos, ela molda o seu exterior. Ela molda onde ela chega. Por isso, irmãos, que o crente é chamado de luz do mundo, sal da terra e boa semente na palavra, porque quando nós chegamos, nós fazemos a diferença. Por quê? Porque somos especiais? Não. Mas Cristo vive em nós, e isso faz toda a diferença. Que em nome de Jesus, você vá para casa hoje, sabendo que você é amado de Deus Pai, e você precisa batalhar pela fé que você recebeu em Cristo Jesus, uma vez por todas. Vamos orar? Coloque-se de pé.